com o ministro de Minas e Energias, Alexandre Silveira. O horário de verão pode voltar em novembro deste ano, Mário Flávio. Pra gente não interfere muito, né? Porque a gente não tem aqui, interfere assim na programação de quem acompanha os eventos do sul do país. Tipo, um jogo de futebol, 8h30, aqui começa 7h30, a programação na televisão, dos canais fechados também. Pra gente Nordeste não interfere, né? A não ser que nosso Lulinha invente de colocar também o Nordeste no meio. A gente, como eu falei, a gente volta a falar sobre esse assunto, dessa vez com Ana Rebeca Passos. Vai, Ana, e aí, né? Quais são as informações? Mário Flávio está corretíssimo. Não deve atingir a nossa região, tá? Não é possível, né, que mude, mas atinge regiões, né, estados mais para o sul. Mas é como o Mário Flávio falou mesmo, mexe em tudo, questão de voos, né, programação de televisão, né, a gente aqui tem que se acostumar. Se você vai viajar para a região do sul, você precisa mexer no seu reloginho, prestar atenção quando for comprar a passagem, né, de avião. Então, mexe muita coisa. Mexe até no nosso sistema biológico, tá? Você que acordava um horário, vai ter que acordar outro. Enfim, a gente vai entender agora, porque a gente convidou para explicar melhor para a gente o que de fato é o horário de verão, qual é o impacto dele, um astrofísico e professor para explicar esse assunto. Professor Fábio Araújo, astrofísico e professor também da Unassal Caruaru. Professor, bom dia para você, bem-vindo à Rádio Cidade. Sempre fica aquela dúvida, né, em relação ao horário de verão. Existe a possibilidade dele voltar a funcionar, digamos assim, a partir de novembro? O que depende para que isso aconteça? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Olha, há essa possibilidade, sim, da implantação do horário de verão. Alguns estudos técnicos estão sendo feitos ainda para que isso possa ocorrer. Por quê? Qual a ideia do horário de verão? É você aproveitar o máximo da iluminação solar e, consequentemente, você economizar energia elétrica. Só que isso é melhor para os estados, no caso do Brasil, que estão mais afastados da linha do Equador. O porquê disso? Porque eles têm, as noites demoram mais para chegar lá, ou seja, vamos dar um exemplo. Se você está no estado de São Paulo, para quem já foi, entre o outono e o verão, lá começa a ficar escuro por volta de 7h40, 8 horas da noite. Já aqui não. Em Pernambuco, por exemplo, 5h40, 6 horas da noite já está escuro. Então, no nosso caso, principalmente para os estados do Norte e Nordeste, que estão mais próximos da linha do Equador, não é vantagem nenhuma a implantação desse horário de verão. Então, provavelmente, se ele for implantado, só serão atingidos esses estados que fazem parte da região sul e sudeste. Eu sei que o senhor já pontuou, professor, mas reforça, qual é o impacto, né, quando um horário de verão ele é instalado? Eu sei que existe a questão da economia, mas tem algum outro tipo de impacto para as cidades e para as pessoas também? Tem que se acostumar com uma hora, né, antecipada, digamos assim, né? Adiantada, na verdade. O horário de verão, na verdade, ele traz impactos positivos e negativos, né? Por exemplo, para a nossa saúde, nós temos o nosso relógio biológico lá bem organizadozinho. De repente, quando você mexe nesse horário, o que é que acontece? Você vai fazer com que seu relógio biológico ele não trabalhe da mesma forma. Então, você pode ter problemas de sonolência no trabalho, né? Isso você pode ter irritabilidade. Então, isso é um impacto negativo. Além, é claro, você pode mudar o ciclo de produção, principalmente agropecuário. Isso também influencia, né? Então, há o lado bom, que teoricamente seria a economia de energia, só que tem um problema, né? Esse horário de pico aí de economia de energia que ficava entre as 18 e 20 horas, ele mudou um pouco, devido principalmente ao uso de aparelhos eletroeletrônicos, como por exemplo o ar-condicionado, né? Então, ele tem um impacto positivo também com relação aos bares e restaurantes, tem um impacto positivo também que você pode aproveitar um pouco dessa iluminação maior, né, que você teria um horário a mais para que você possa usar os parques públicos, só que também isso pode prejudicar o nosso ritmo biológico e também diminuir um pouco a economia, a nossa produção na economia. O planejamento de voos também, né, dá uma prejudicada aí, né?
Prejudica sim também. Por quê? Porque você vai ter vários fusos horários, né? Então, por exemplo, uma empresa que trabalha em todo o Brasil, ele vai ter que se adaptar a todos esses horários devido a essa mudança. Então, o planejamento de voo, planejamento das empresas com relação à questão, por exemplo, de bolsa de valores, de fechamento ou abertura de pregão de bolsa de valores, a questão bancária. Então, tudo isso pode influenciar de forma negativa e as empresas vão ter que se adaptar também a esse horário. Muito bem, professor, está explicado, né, de forma mais técnica para a gente poder entender o que de fato é o horário de verão, já que não deva nos atingir aqui, né, na nossa região, a gente já vai ter que se adequar também, porque se houver essa mudança, muda a questão de programas de televisão, né, como o senhor disse, a hora de acordar, porque o mundo não gira em torno da gente, né? Mas das situações, né? Assim funciona? Exatamente. Então, a gente vai ter que passar por todo um processo de adaptação. Uhum. Relógio biológico, programação, horário bancário, então voo. Se você, por exemplo, vai sair aqui do Nordeste e for participar de um congresso na região Sul-Sudeste, você vai ter que se organizar com relação ao seu horário de voo, chegada. Então, tudo isso vai mexer com todo mundo, né? Então a gente vai ter que se realmente adaptar. A gente vai ter que aguardar só se realmente ele vai ser implantado ou não. É um estudo que foi feito pelo ONS junto com o Ministério das Minas e Energia e está havendo toda uma discussão para ver se realmente eles veem necessidade de implantação, até por causa dessa questão do problema da seca, da falta de água, né? Da falta de água, que é o principal gerador de energia elétrica no nosso país. E isso implica em você ter que ligar as usinas termoelétricas, que também causam impacto no meio ambiente e também no nosso bolso, já que a gente vai pagar mais caro também pela geração de energia. É verdade. Professor Fábio, obrigada, viu? E tenha um bom dia. Bom dia. Até mais. Melhor explicado do que isso, impossível. Então, se o cenário hidrológico do país, que não está favorável, não melhorar, está mais para sim do que não, que o horário de verão, de fato, volte a ser instalado no país, mas nessas regiões aí que o professor e o astrofísico Fábio Araújo explicou para a gente, Sul e Sudeste. Mário e Renata. Obrigada, Ana. 10h18, WhatsApp Cidade.